Tudo bem, pessoal? Aqui é o professor Carlos Eustáquio com mais uma videoaula da disciplina Matemática A para alunos do primeiro ano do ensino médio. Esta é a segunda videoaula sobre função afim. Nós vamos tratar aqui mais especificamente de gráfico cartesiano da função afim. Vamos lá. Bom, gente, o gráfico da função afim é uma reta, tá? Já vou falar isso de vez, tá? Nós vamos aí demonstrar, né, que o gráfico de qualquer função afim, e vamos só relembrar, né, é uma função f de domínio real e contradomínio também real, tal que f de x igual a x mais b com a e b reais, e esse azinho aqui, né, esse número aqui, diferente de zero, tá? É uma reta, tá? E, né, aqui já tem uma ilustração, nós vamos usar o seguinte, três valores reais aqui de um eixo x, tá? E eles, a função f de x, é claro, vão gerar três y correspondentes, né? E nós vamos mostrar que sempre esses três pontos estão alinhados. Mas como nós vamos fazer isso? Vamos lá. Então, pessoal, vamos tomar aqui o A positivo, tá? Se vocês quiserem fazer com o A negativo, também é similar, né? Só o que vai acontecer é que a inclinação dessa reta, ela vai ficar inclinada para a esquerda em vez de ficar inclinada para a direita, igual está aqui, tá? Bom, o que eu vou mostrar para vocês? Olha, é o seguinte. O x de C aqui vai gerar um y de C, né? O x do B aqui vai gerar um y de B, o x do A vai gerar um y de A. Marque esses pontos de interseção aqui, E e D, e aí nós temos, de toda forma, temos esses dois triângulos, né? E eu vou mostrar para vocês que o que acontece? Esses ângulos aqui são iguais, tá? Ou seja, esses dois triângulos aqui, BEC e ADB, são semelhantes. Então, esses ângulos são iguais. Evidentemente que esse B tem que estar alinhado com o A e o C, ou seja, tem que pertencer à mesma reta, né? Então, eu vou mostrar que esses dois triângulos são semelhantes. É bem simples, olha. Bom, primeira coisa, né? Essa é a função, né? Então, o que é o y de c, na verdade, ali? Vou mostrar para vocês. Ele é o f de x de c, né? Ou seja, ele é ax de c mais b. O que é o y de b? Ué, ele é o f do x de b, né? Então, ele é ax de b mais b. Só substituição, hein? São valores genéricos. E o que é o y de a? Olha, o y do ponto A, ele é o f de A, não é verdade? O f do x de A, né? Então, vai dar o que aqui? Ax de A mais b. Bom, olha, primeira coisa, a medida desse lado B aqui é muito fácil. X de C menos X de B, nós temos essa medida, né? X de C menos X de B. E a medida desse lado AD, que também é muito simples, né? X de B menos X de A, né? Agora, aqui, ó, o que acontece, né? Aqui o CE é y de C menos y de B, mas vamos fazer isso aqui, ó. Y de C menos y de B, eu vou pegar isso tudo menos isso. Olha o que vai dar, olha, vai dar ax de C mais B menos ax de B menos B. Olha o que aconteceu com esse Bzinho aqui. Cancelou, né? E o que vai dar o y de C menos y de B aqui? Vai dar o seguinte, olha. A x de C menos x de B. Coloquei o A em evidência. Então, nós temos isso aqui, tá? Né? E agora, o lado BD. O que é o lado BD? É o y de B menos o y de A. Então, vamos fazer isso também. Y de B menos y de A. Então, o que nós temos? Vai ser, o y de B é ax de B mais B. O y de A então vai ser menos, né? Menos ax de A
menos B. Olha o que aconteceu com o B aqui. Cancelamos, né? Mais B menos B. E o que nós ficamos com isso aqui? Ficamos com A, x de B menos x de A. Colocamos o A em evidência. Então, ó, essa medida aqui é essa. A multiplica x de B menos x de A. Então, para esses dois triângulos serem semelhantes, eu provar que esse B pertence à mesma reta que passa por A e C, então o ângulo de 90 nós já temos. Então, um caso de semelhança lá, lados proporcionais e um ângulo congruente. Né? O ângulo congruente nós já temos, porque lembrando, né, gente? Lembrando aqui, ó, o plano cartesiano, os eixos formam ângulos retos, né? Então, simplesmente vamos verificar aqui se CE dividido por BD, né? CE dividido por BD vai ser igual a BE dividido por AD. Vamos ver. CE dividido por BD é o quê? Olha, é A x de C menos x de B. CE, né? E BD é A x de B menos x de A. Posso simplificar aqui o A, não é verdade? O que sobrou? X de C menos x de B, né? Dividido por x de B menos x de A. Olha aqui, o que é x de C menos x de B? B é. E o que é x de B menos x de A? AD. Prontinho. Provamos que... Opa, desculpa, né? Provamos que sempre 3 pontos, né, estarão alinhados, portanto, todos estão alinhados, tá bom, gente? Então é isso. O gráfico da função afim é uma reta e ponto final. Vamos lá. Bem, pessoal, agora que nós já sabemos que o gráfico da função afim é uma reta, vamos aí a esse exemplo 1 clássico, né? Esboce o gráfico cartesiano da função f de r em r, tal que f de x igual a 2x menos 6. Lembrando, né, que f é uma função afim, né? Então a gente já sabe que é uma reta. Primeira coisa, dois pontos determinam uma reta, então pronto, só precisamos de 2 pontos, tá? Do gráfico dessa função, ligamos e formamos a reta. Vamos lá. Pessoal, como a gente só precisa de 2 pontos, tá? O meu primeiro conselho para vocês é o seguinte: se a função não for linear, tá? Se a função afim não for linear, o que é a função linear, gente? Ó, L de x igual a AX, né? A diferente dizer. Se ela não for linear, você, para ficar muito bom esse seu gráfico, você faz isso aqui, ó. Você vai calcular o y quando o x for zero, tá? Melhorar. Nossa, ficou péssimo meu y aqui, né? Deixa eu arrumar isso aqui. O y quando o x for zero e calcula o x quando o y for zero. Esses dois pontos. Por quê? Esses dois pontos vão cortar os eixos, né? Ordenados, os dois eixos, tá? Então fica muito mais fácil. Então, primeiro, ó, quem que é o y quando o x é zero, né? Vai calcular o f de zero, né? O f de zero, 2 vezes 0, menos 6. Quanto que dá isso? 0 menos 6, que dá menos 6. Pronto. Tem o primeiro ponto, né? Tem o primeiro ponto aqui. Agora, calcular o x quando o y é zero. Então, aí nós fazemos assim. Pegamos a função, né? Igualamos a zero. Então, fica 2x igual a 6. Divide tudo por 2. Né? Ambos os membros por 2x igual a 3. Pronto. Então, é até mais fácil. Nós temos o ponto 0 e 6, ó. Ponto 0 e menos 6, desculpa, né? Então, tá aqui, 0 do x menos 6 do y, tá aqui, né? E o ponto 3 e 0, 3 do x, 0 do y, está aqui, ó, 3 do x, 0 do y. Então, agora, ligamos esses dois pontos aqui, né? E pronto, temos o nosso gráfico, tá bom? Então, aí, ó, como um passe de mágicas aí,
fizemos a reta, né? Não ficou muito em cima, não, mas a tecnologia nos permitiu, me permitiu fazer isso aqui, tá bom? Vamos continuar. Então, pessoal, exemplo 2 aí. Na figura ao lado, temos o gráfico da função afim g, determina a lei de associação da função g, tá? Vamos fazer isso aí. Então, mais um problema clássico aí, né, de funções afins. Primeiro ponto aqui, gente, olha. x0, y3. Segundo ponto aqui, y. O x é 5 e o y é 0. Muito fácil, por quê? A função g, se ela é afim, né, tem esse formato aqui, ó. Então, é só montar o sisteminha e calcular A e B. Só que quando nós temos esse ponto, fica muito fácil. Por quê? O ponto 0 e um número, esse segundo número aqui, a ordenada, é o próprio B. Vou mostrar para vocês, olha. Vamos aqui substituir aqui, tá? Para vocês entenderem, olha. A, né? Vamos colocar aqui, né? Se colocar assim, implica, né? Porque realmente implica. AV0 mais B, isso é igual a 3, né? Ou seja, B igual a 3. Pronto, já tem o valor de B. E o segundo ponto aqui, 5 e 0, né? Aí ficou mais fácil, nem precisei montar o sistema. A vezes 5 mais B igual a 0. Já sei o valor de B, né? Então, fica assim, ó. 5A, como B é 3, só substituir. Mais 3 igual a 0. 5A igual a menos 3, tá? A igual a menos 3 quintos, né? Ou menos 0,6, eu vou deixar na forma de fração. Então, qual que é a lei de associação da função B? O A é menos 3 quintos, né? De x mais o B, que é 3. Pronto. Prontinho, tá? Essa é a resposta, né? Ou seja, é isso aqui que foi solicitado, né? Problema clássico. Quando os pontos não estão, né, nos eixos, vai dar um sisteminha, vai dar um pouquinho mais de trabalho, mas na videoaula anterior eu fiz algo similar, tá? Só que só usando o álgebra, não usei o gráfico, tá bom? Pessoal, exemplo 3 aí, ó. Mais um exemplo clássico de função afim. Determine a lei de associação da função afim h de r em r, cujo gráfico cartesiano contém os pontos, né? Aqui, ó, é muito similar ao exemplo 1, só que eu dou os pontos, né, que o gráfico dessa função contém. Pontos distintos, né, determinam uma reta, então dá para determinar a lei de associação, né, ou seja, os valores de A e B, né, da lei lá, usando esses dois pontos. Vamos lá. Então, pessoal, ponto A aí, né, o que vai acontecer? Ó, lembrando aí, se é uma função afim, né, a função h, então ela tem a seguinte forma aqui, né? AX mais B, A diferente de zero, A e B reais, tá? Então, o que o ponto A aqui vai nos implicar naquela função? Vai implicar o seguinte, A vezes 3, né? Mais B igual a menos 2, aí nós temos essa equação. 3A mais B igual a menos 2. E o que o ponto B, menos 2 e 5, vai implicar nessa igualdade ali? A vezes menos 2 mais B igual a 5, né? E nós temos aqui menos 2A mais B igual a 5. Duas equações, né? Vamos, equação 1 e equação 2, sistema, né, de equações. 3A mais B igual a menos 2. Menos 2A mais B igual a 5. Agora eu vou resolver esse sistema por substituição. Vou isolar, tá? O B aqui, por exemplo. Ó. Isolando o B, eu vou subtrair 3A ambos os membros. Então vai ficar menos 2 menos 3A. E substituir esse valor aqui, tá? Esse valor aqui no B da segunda equação. Esse é o método da substituição, né? Então ficaremos assim com a segunda equação, ó. Menos 2A
né? O B é isso, então vai ficar menos 2 menos 3A, que é igual a 5, tá bom? Então, ficamos aqui menos 5A, somar 2 ambos os membros, né? E o A, né? Vamos só fazer isso aqui para ficar mais claro para todo mundo. Vamos aqui multiplicar por menos 1 e dividir por 5, tá? Então, o A é igual a menos 7 quintos. Vou deixar o A, professor, assim. Você vai deixar o A assim? Vou deixar o A assim. Agora, vamos aqui calcular o B, tá? B é igual a menos 2, menos 3 vezes o A, que é menos 7 quintos, tá? Isso vai dar menos 2, menos vezes menos, mais 3 vezes 7 quintos, 21 quintos, ó. MMC entre 5 e 1, né? É evidente que é 5, tá? 5 dividido por 1, 5 vezes menos 2, menos 10. 5 dividido por 5, 1 vezes 21, 21. Isso dá 11 quintos. Pronto. Já temos aqui B e A. É só substituí-los aqui agora e pronto. Já teremos a nossa lei de associação, né? Pronto. Então ficou H de x, que é igual a menos 7 quintos de x, mais 11 quintos, e é isso que foi solicitado, tá bom? Vamos ao último exemplo, hein? Muito explorado em provas, em vestibulares, em concursos. Vamos lá. Bem, pessoal, exemplo 4. Determine se existir o par ordenado do ponto de interseção entre os gráficos das funções afins, k de x que é igual a 3x menos 5 e m de x que é igual a menos x mais 7, né? Por quê? Como são retas, essas retas podem ter uma interseção ou podem ser paralelas, né? Então, determine se existir. Então, vou mostrar para vocês. Vamos lá. Bem, pessoal, primeiro detalhe, vamos aqui pensar no gráfico, né? Vamos pensar aqui nos gráficos. Vamos supor que essas são as retas. Bom, gente, o que acontece? Se tem um ponto de interseção, acontece o seguinte, olha, que o x, né? O x e o y, né? O x desse ponto e o y desse ponto de interseção, eles são iguais, ou seja, o y é igual. Como isso aqui é o y de K, isso aqui é o y de M, então, se eu igualar essas duas expressões, né, eu vou ter esse ponto de interseção se realmente ele existe. Então, é só isso. Se eu conseguir um x aqui, ele existe. Se não tiver solução, né, a equação obtida da igualdade disso e disso, então elas são paralelas, né? E se tiver infinitas soluções, que não vai ser o caso aqui, elas são a mesma reta, né? Bom, bem simples. Vou apagar e vamos fazer isso aí, tá? Então, vamos lá. Se existe esse ponto de interseção, gente, um detalhe, não façam o gráfico, tentem conseguir o ponto no achismo lá, sabe? Ah, esse é o ponto. Você tem que determinar o par ordenado aqui, né? Então, pode ser que seja uma dízima periódica, né? Então, no olhômetro, não. É assim que faz, ó. Vamos lá. Vamos igualar, né? 3x menos 5, que é igual a menos x mais 7. Resolver isso aqui, ó. Somar x a ambos os membros, né? Então, vai ficar 3x menos 5. Só para vocês entenderem o que eu estou fazendo, estou somando x aqui, né? X, tá? Somei x do outro lado, então, né? Ok. Né? Agora, somar 5 a ambos os membros, ó. Então, aqui, ó, 3x com x, 4x, né? Então, o que aconteceu aqui? Mais 5, não é verdade? Então, é só resolver agora aqui. Dividir por 4, né? Opa! X igual a 3. Pronto, já achei. Realmente existe um ponto de interseção.
Quem que é o y? Qualquer uma das duas agora que você conseguir, você vai achar o y. Vamos usar essa segunda aqui. Ó. Y é igual a menos x, né? Então vai ficar menos 3 mais 7, que dá 4. Então o y, já encontramos o y é 4, né? Se eu usar essa aqui, y é igual a 3 vezes o x, que é 3, menos 5. 9 menos 5 também deu 4, tá? Então, qual que é o ponto de interseção, né? Ponto de interseção, ele tem coordenadas 3, né? X é 3 e o y é 4. Bom, espero que vocês tenham entendido, tá? E aprendido aí. São exemplos clássicos aí que sempre estão caindo aí em concurso vestibular, né? Esse tipo de coisa aí, ou algo muito relacionado a isso, tá bom? Tudo de bom, aguardo vocês aí com a próxima videoaula.